Deuses sumérios. Havia 4 deuses primordiais cuja ordem jamais deveria ser abalada. En e sua esposa Ki, pais do deus Enlil, e o primogênito Enki, herdado de um relacionamento entre En e sua concubina de origem réptil. Eles representavam o firmamento. Depois deles vieram sua meia-irmã Nina, também de origem reptiliana, Nanar, Inanna, Utu, Ninurta, Damuzide, Marduk e Ningizida. Eles foram os 12 deuses celestiais. Os deuses En e Ki representam o impulso criativo da consciência, que é o espírito. Enlil, que é o deus que representa a manifestação da consciência, e é Nibiru, Júpiter. Zeus, enquanto Enki, é o pensamento que emana. Deus nas superfícies dos planetas. Seu astro é Netuno, Poseidon e às vezes Saturno, planeta do trabalho árduo, e aquele que controla o tempo, que é Cronos. Na mitologia suméria, assim como em toda mitologia que veio a seguir, cada um dos deuses possui uma ação representativa na criação do universo e na manifestação da consciência divina, que são os minerais, a flora e a fauna. Depois de Enki criar tudo através do pensamento, assim como Demiurgo, surge sua meia-irmã Nina para auxiliar com a magia e a manipulação dos seres vivos. Há muita confusão entre os historiadores sobre as deusas Nina e Inanna, pois as inúmeras sincronias entre as duas até a mitologia egíptica acabou mesclando qualidades dessas duas. Mas para os estudantes de bruxaria, magia oculta ou candomblé, as deusas possuem personalidades bem diferentes. Então, embora a deusa Isis represente Inanna quando ressuscita o marido, ela também representa Nina, ao ser aquela que é a mãe protetora de Horus e das Naus. Em sincronia com a Virgem Maria, Isis teria sido criada no 4º dia. Intercalar assim como Nina, que era a detentora de conhecimentos mágicos e da natureza, além de outros atributos. Ambas, Nina e Inanna, podem ser representadas pela lua, como a Virgem Maria é representada pela lua sob seus pés. Utu é o deus do sol, e a sua irmã gêmea Inanna é a rainha do céu, a luz da manhã, Vênus, Atena, Afrodite. Marduk é o deus escorpião, também representado pelo planeta Marte, Plutão e às vezes Júpiter. O deus Nanar é a lua, e os outros deuses, Ningizida, Ninurta e Damuzide, não são representados com clareza. Mas especulativamente eu diria que Ninurta pode ser relacionado a Marte por ser um poderoso guerreiro. Ningizida a Mercúrio, planeta da inteligência, da dualidade sexual e comunicação. E Damuzide a Plutão, o planeta do renascimento. Para os egípcios, Osíris, o deus em sincronia com Damuzide, é o deus da vida após a morte e aquele que organiza os ciclos da reencarnação. Nima, durante milênios, foi retratada como uma grande mãe. Quando o projeto Adamo ou projeto Humanidade apresentou dificuldades com a matriz, ou seja, o útero de uma espécie símil, ofereceu a si mesma para gerar e dar à luz ao primeiro ser humano. As diversas estatuetas encontradas em todo o globo homenageando a Grande Mãe se referem à deusa Nima, mas os estudiosos a confundem com a deusa do amor, Vênus, certamente por ser retratada com os seios à mostra. Nima também é Isis, que é a Virgem Maria. Nunca se perguntou por que Maria, mãe de Deus, era considerada nossa mãe? Pois bem, Nima gerou o primeiro ser humano na Terra, segundo os sumérios, e portanto é a mãe da raça humana. En e Ki Antu. Os deuses En e Ki não são nascidos na Terra, ou seja, são deuses Anunas e não Anunnakis. Segundo a obra O Livro Perdido de Enki, escrito por
Zancheria Sitchin, En seria o rei do planeta Nibiru. Quando em Nibiru as condições de vida se tornaram difíceis, por conta da passagem do planeta ao redor de nosso Sol, durante os Eons ou Shars, que promoveu o comprometimento da camada de proteção de Nibiru, seus cientistas encontraram no mineral ouro a única solução para a recuperação de seu planeta. Então teorizaram eles, através da mitologia da origem da galáxia, posteriormente transmitida para os sumérios, que a Terra, tendo sido uma vez uma supernova, naturalmente produziu em seu interior o valioso mineral, e que tropas deveriam ser enviadas para minerar o ouro neste planeta. Mas o deus En achava muito arriscado enviar seus heróis ao espaço para encontrar na Terra uma suposta solução, e negou que a viagem interestelar fosse feita. Porém, os Anunas, com o passar do tempo, sofriam as consequências cada vez piores pela falta de uma solução para o problema. E uma rebelião se iniciou exigindo providências. E foi então que seu meio-irmão Alalu, ao lado do povo Anuna, desafiou o rei para uma luta, na qual o vencedor daria o trono. Alalu perdeu para En numa luta justa e fugiu em uma nave para a Terra. Ao aterrissar neste planeta, encontrou vida e ouro, avisou os Anunas sobre seu grande feito e foi homenageado. Mas infelizmente não seria o senhor da Terra como previu. En, o rei de Nibiru, ofereceu o reino terrestre a Enlil, seu filho. Alalu o desafiou novamente e os dois lutaram, como era considerado justo. Alalu perdeu para En novamente e foi condenado a morrer em Marte, onde um de seus heróis teriam construído uma face em pedra como lápide. Desde que a NASA fotografou uma face em Marte, as pessoas relacionam a tumba de Alalu. En retornou para Nibiru e esperou que seus filhos minerassem e lhe enviassem o ouro que salvaria seu povo e sua raça. Enki era um deus bondoso e engenheiro habilidoso. Foi através de sua inteligência e capacidade de construção que os Anunas foram capazes de se estabelecerem neste planeta estranho através dos anos. Ele preparou o território para a chegada de mais heróis Anunas, construindo um bom acampamento, desviando rios, providenciando alimentos e planejando estruturas para a mineração do ouro que seria enviado a Nibiru. Quando finalmente os heróis Anunas chegaram, havia-se passado 2.500 anos terrestres, o tempo equivalente a um Shar, pois, para que haja capacidade de navegação espacial com destino à Terra, é necessário que o planeta esteja próximo de nosso sistema solar no desenvolver de sua órbita. Em uma das naves tripuladas enviadas à Terra, desembarcou seu meio-irmão Enlil e sua meia-irmã Nima. Os três acabaram por desenvolver cidades e um grande império terrestre. Seus filhos e filhas nascidos na Terra foram chamados de Anunnaks, e os clãs dos irmãos se dividiu. Enki pertencia ao clã do Sol e da Serpente, e dominava o Mediterrâneo na cidade de Atlântida, enquanto Enlil se estabeleceu na Líbia, a terra dos cedros. Logo, as diferenças de riqueza, domínio de terras e trabalho gerou desentendimentos e obrigou Enki a criar o homem. O homem foi criado para ocupar o lugar dos heróis Anunas que vieram para a Terra voluntariamente. Eles se cansavam da rota da Terra e o trabalho de extração de minério era exaustivo. Mesmo com a reposição de heróis que acontecia a cada Shar, os Anunas se tornaram trabalhadores difíceis. Eles se juntaram e exigiram uma atitude dos deuses, que não tiveram outra escolha senão iniciarem o projeto Humanidade. Neste ponto, a cidade de Enki, Atlântida, havia sido destruída pelo ataque dos deuses Anunas exigentes. Eles também haviam roubado a luz dos deuses e destruído a cidade de Mari, na Mesopotâmia, pertencente a Nima. O deus Ninurta e seu exército saíram em busca do artefato, espantou os rebeldes e o recuperou para seu pai Enlil. Enki precisou se estabelecer no Egito,
onde, com seu filho Ningizida, construiu a cidade de Kernit, ou Egito para os romanos. Após Enki criar o homem e a mulher, eles povoaram a terra, e os Anunas tiveram filhos com as mulheres terrestres. Houveram catástrofes ambientais como o dilúvio, que prejudicou a extração de ouro e atrasou a recuperação de Nibiru. Houveram mais guerras pelo domínio de comércio, terras e também provisões. O deus Marduk, ou Bel-Marduk, filho primogênito de Enki, construiu a Torre de Babel para servir como campo de pouso para os deuses Anunas que viessem de Nibiru. Mas seu pai e seu tio Enlil a destruíram, pois somente as pirâmides do Sol e da Lua, espalhadas por todo o globo, é que responderiam pelo contato divino. O deus Enki acabou por ser morto numa dessas batalhas. Enlil, o deus Enlil, meio-irmão de Enki e Nima, chegou à Terra logo quando Enki e Alalu já haviam se instalado e verificado grande parte do território terrestre. Ele trouxe ao planeta os grãos de todo tipo de árvores que dão frutos capazes de gerar mais árvores e frutos. Em uma tabuleta suméria com escrita cuneiforme, o povo homenageia este deus pelo grão do céu. Enlil aparentemente coordenava as idas e vindas dos heróis Anunas à Terra utilizando um dispositivo chamado de A-Luz. Certo dia, a luz teria sido roubada do deus Enlil pelos rebeldes Anunas, mas seu filho Ninurta, fruto de um relacionamento com a sua meia-irmã Nima, trouxe o objeto de volta. Nestes tempos turbulentos surgiu a necessidade da criação do homem, e a tarefa de criação ficou a cargo de seu irmão Enki. Enlil jamais concordou com o projeto Humanidade. Ele sempre teve medo que os seres humanos se tornassem exigentes como os Anunas, e relutou o quanto pôde para que o homem não fosse criado. Mas os irmãos Nima, Enki e o deus Ningizida, filho de Enki, se uniram e deram andamento ao plano. Mais uma vez, Enlil interferiu no projeto, pois queria impedir que o ser humano tivesse inteligência, pelos mesmos motivos que temia a sua criação. Mas Enki não obedeceu e o homem se tornou inteligente. Quando Enlil então encontrou os humanos no jardim do Éden e os viu cobrindo-se de suas vistas, ele estremeceu e com pavor os expulsou. Enlil casou-se com Nin, que ao se tornar sua esposa recebeu seu nome e se tornou Niulil. Enlil e Niulil tiveram um filho, que se chamou Nannar, o deus da lua, o senhor dos cabeças preta. Os Sumérios. Nima, a deusa Nima, é filha do deus En com uma concubina de classe réptil, como Enki. Ou seja, os dois meio-irmãos pertencem ao clã da serpente, que é o clã do Sol. Ao se voluntariar para vir para a Terra, cuidou em se especializar sobre as necessidades do planeta. Aparentemente teria sido a deusa Nima aquela que criou todas as espécies frutíferas e com sementes que nasceram na Terra. Nannar, o deus Nannar, é fruto do casamento entre o deus Enlil e a deusa Ninlil, pai dos gêmeos Utu e Inanna, senhor dos Sumérios. Seu templo teria sido encontrado por pesquisadores europeus em meados de 1800 nas fundações da antiga cidade de Ur. A escada central dos Zigurate nos leva diretamente ao templo do deus da lua, que é Nannar. Então Ur seria a capital dos Sumérios. Uma curiosidade sobre este local é que foram encontradas duas torres escalonadas, as quais chamaram Zigurate, que também se confundem com a Torre de Babel descrita na Bíblia, ou as torres construídas por Bel-Marduk para comandar os deuses. Quando os deuses Anunas, pertencentes ao clã da Lua, venceram uma disputa de terras, o deus Enki teria sido morto e seu filho Marduk condenado a ser preso no monte.
Até então Marduk era rei da Babilônia, mas uma vez deposto de seu trono e preso, teria perdido sua cidade para o clã da Lua. Nana, então, assumiu a capital dos Sumérios e nela edificou seu trono. Inanna. A deusa Inanna é filha do deus Nannar e neta do deus Enlil. Desde muito jovem demonstrou temperamento forte e habilidades para a caça e a guerra. Ela é relacionada às deusas Sekhmet, Atena, Afrodite, Freia, Morrigan e outras. Foi governadora da cidade de Eunug, muito bem desenvolvida e estruturada conforme suas leis. Utu. O deus Utu era gêmeo da deusa Inanna e filho do deus dos sumérios Nannar. Quando seu avô Enlil decidiu declarar a cidade onde hoje se localiza Israel como sendo destinada a um de seus filhos, desobedeceu a lei da semente e nomeou Utu como seu governante. Seu primogênito, Ninurta, se sentiu apunhalado, mas seu pai Enlil amava demais os netos gêmeos para optar por outra escolha que não fosse esta. Utu era um forte guerreiro e dominador de terras. As figuras o mostram como um deus poderoso e empalador cruel. Ele teria ajudado Damuzid a fugir para salvar-lhe do exílio, mas infelizmente ele morreu afogado durante sua fuga. Marduk. O deus Marduk é filho primogênito do deus Enki, com sua esposa Ninki. Marduk lançou um esquema publicitário convencendo as pessoas de que ele teria criado a raça humana e todas as coisas como um único Deus. É possível vermos a face de Marduk em estátuas grandiosas manipulando a árvore da vida e construindo o mundo como forma de convencer os seres humanos de que esta era a verdade. Acontece que haviam poucos Anunnakis depois do dilúvio sobre a Terra, e eles precisavam estabelecer um modo de controle. Assim, Marduk se aproveitou da oportunidade e exilou Ningizida sem usar de força bruta e se tornou Ra. No início, o deus Ra era o criador de tudo, mas mais tarde, como se percebessem o erro, determinaram que ele não seria o deus de todos os horizontes terrenos. Damuzid. O deus Damuzid foi o filho do deus Enki. Em egípcio, Damuzid é Osíris. Ele é convidado por Sete, seu irmão, para um jantar especial, mas acaba sendo trancado num caixão e lançado ao mar para morrer afogado. Na verdade, foi o filho de Marduk, Assar, que acabou sendo morto desta forma pelos Igigi e seu irmão de sangue, e não Damuzid, com quem Osíris é relacionado. Ninurta. O deus Ninurta nasceu de um relacionamento entre a deusa Nina e seu meio-irmão Enlil, com o qual desejaria ter se casado. Guerreiro fiel de seu pai, perdeu o poder para seu sobrinho Utu, irmão gêmeo de Inanna. Ele era conhecido como o Senhor do Vento. Dominou os rebeldes deuses Anunas e Gigi. Eles retornou o objeto de poder uma vez roubado do clã da Lua. Ningizida. O deus Ningizida é filho do deus Enki, habilidoso médico, geneticista, engenheiro e arquiteto. Foi idealizador e construtor das pirâmides do Egito. Em egípcio, se tornou Imhotep, considerado um deus vivo pelos pesquisadores e representantes oficiais das academias. Seu nome em egípcio significa aquele que traz a paz, pois por haver se casado com Izimua, do clã da Lua, e ser pertencente ao clã do Sol, selou a união entre os clãs no lugar de seu irmão Damuzid, que se casaria com Inanna. E parece estranho tratarmos de alienígena como nossos criadores e deuses ao invés do Deus bíblico e da Virgem Maria? Ora, e de onde vieram esses deuses bíblicos? Da terra ou do céu? E se vieram do céu, o que esses deuses seriam? E esses sumérios são antepassados de que povo afinal? Enfim, desde a chegada dos deuses Anuna ao planeta,
Essa história constaria de pelo menos 4 ou 5 centenas de milhares de anos até o dilúvio.